Meu amigo, isso aqui é pessoal. Fala, seus galácticos. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson, você está no maior do mundo e hoje eu trago a minha análise sobre como o Killer Mbappé, o Tartaruga Ninja, está dominando o time do Real Madrid e ele é o protagonista e pronto. Uma coisa importante a se observar é que tem jogadores que eles jogam, têm o seu futebol melhorado e o seu desempenho melhorado com o contexto do jogo. Por exemplo, o Vinícius Júnior é um dele. Ele precisa de espaço para estar jogando, o time precisa jogar para que ele tenha o seu melhor desempenho. Agora, há jogadores que, independente do contexto, eles são goleadores natos. E Mbappé é um deles. Chances não podem ser desperdiçadas. Quando você tem um pênalti, a tendência de você acertar aquele pênalti tem que ser grande, porque é uma oportunidade única que pode mudar um jogo. Nesse jogo, como a gente viu, contra o Valência, já estava tudo resolvido praticamente, porque o Valência não oferecia perigo. O Mbappé já tinha 2 gols, ele é o cobrador oficial, mas o Vinícius Júnior pegou a bola, foi lá, cobrou e errou. Ou seja, ele não pode ser o cobrador oficial do Real Madrid, tem que ser o Mbappé. E se o jogo está num contexto diferente, por exemplo, você está precisando vencer uma partida, está 0-0, e aí? O Vini vai pegar a bola? Ou tá 1-0 e o Vini pega a bola, erra e depois o time vai lá e empata? Pensou? Isso pode gerar um contraste, uma diferença que pode refletir na derrota do Real Madrid. E isso não pode acontecer. O Xabi Alonso já deixou claro que o cobrador oficial é o Mbappé. Eles se resolvem no campo, mas ele quer que o Mbappé seja o cobrador oficial. O Mbappé solícito foi lá e deu o pênalti para o Vini cobrar. O Vini foi e errou. Então isso faz muita diferença. O Vini sabe, ele saca que o Mbappé é muito melhor do que ele na finalização. E isso não tem como reverter. O Real Madrid, com o Florentino Pérez, já tem uma filosofia de contratar jogadores prontos. Não são todos, mas ele já tem um pensamento de, bom, esse jogador está estourando naquele clube, eu vou preparar um momento para que eu possa comprar esse jogador e trazer para o maior do mundo. Quem não se lembra do Ronaldo Fenômeno? Ganhou a Copa do Mundo lá com o Brasil em 2002 e depois veio no Real Madrid. Tem também o Van Nistelrooy, estava no Manchester United, um atacante completo, alto, cabeceador, bom finalizador, pronto, e veio para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo também veio ali do Manchester United e veio para o Real Madrid. Enfim, agora o Mbappé. Então, essa é uma filosofia do clube, é uma filosofia da qual o Florentino Pérez ele não pede para nenhum técnico, o técnico ali não é o mandante, quem manda é o presidente, ele escolhe os jogadores que ele acha melhor e quando ele contrata o técnico que se vire com esses jogadores. Dá muito para perceber isso e isso é nítido. A chegada do Mbappé no Real Madrid não foi apenas uma contratação, foi uma declaração de poder, o início de uma nova era. Quando o francês pisou no gramado do Bernabéu, a expectativa era imensa, mas o que ele fez em tão pouco tempo superou qualquer previsão. Hoje vamos analisar o quão bom é Mbappé e o impacto imediato da sua chegada e como ele está mudando o Real Madrid, tanto em campo quanto nas estatísticas. Na temporada 24-25, se a gente for falar só da La Liga, Mbappé disputou 34 jogos e marcou 31 gols e deu 3 assistências. Uma média impressionante de quase 0,91 gol por jogo. Se a gente considerar todas as competições, os dados apontam para 44 gols na temporada de estreia. Esses são os números de um jogador que não só se adaptou rapidamente, mas que já se tornou o epicentro ofensivo do maior clube do mundo. Se a gente comparar com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, o Vinícius na mesma temporada soma 11 gols e 8 assistências em 30 partidas. Isso falando da La Liga. E o Rodrigo, por sua vez, contribuiu com 6 gols e 5 assistências em 30 partidas. A diferença é brutal. Mbappé marca quase 3 vezes mais que o Vinícius Júnior e 5 vezes mais que o Rodrigo. Com ele, o Real Madrid ganha algo a mais, que não tinha desde o Cristiano Ronaldo. Uma referência de gol incontestável.
notável. Rodrigo e principalmente Vinícius ainda são muito importantes, é óbvio. Mas agora a hierarquia ofensiva tem um novo rei. A comparação com o CR7 é inevitável. O português, no início da passagem dele pelo Real Madrid, tem números assombrosos, mas Mbappé já iguala e quase supera os números do português. A história com o CR7 se reflete aqui agora com o Mbappé, agora levando o Tartaruga como o novo protagonista. O Real Madrid sempre teve grandes nomes, mas nunca nenhum jogador chegou com tanto impacto como o Mbappé. E o impacto é dentro de campo e fora dele também. Por exemplo, comparações com o Kane e também com o Haaland acontecem a todo tempo. Eles são os 3 maiores goleadores do momento. Mbappé muda o comportamento dos adversários. É marcado de perto, abre espaços e atrai defesas inteiras. Isso dá mais liberdade para o Vinícius Júnior, mas também provoca tensões naturais, como a gente viu com o jogo contra o Barcelona, que o Vinícius Júnior saiu irritado e falando: "Por que sempre eu?" Tá explicado, Vini. Não tem como debater com os números. O Xabi Alonso tá escolhendo o cara que pode decidir a partida. E ele é o Mbappé. Simples assim. E é óbvio que isso se reflete no vestiário, porque o Vini já tá há mais tempo do que o Mbappé. Tá há muito tempo, tem 2 Champions no lombo. É óbvio que o Vinícius Júnior contribuiu muito para o Real Madrid, sem desmerecer ele. Mas um time como o Real Madrid, um clube como o Real Madrid, precisa se renovar e buscar sempre o que há de melhor. E é isso que ele vem fazendo. A exigência de um clube como o Real Madrid sempre tá lá no alto. Ele nunca pode desleixar, nunca pode ficar para trás, tem que sempre pensar à frente. É por isso que contratou um atacante tão poderoso como o Mbappé. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar e Rala Madrid.